Brasileiro sofre acidente de moto em Massachusetts, não resiste aos ferimentos e morre. Morador de New Hampshire é a primeira vítima fatal da doença que está se espalhando por picada de mosquito. Governo alerta que país será atingido nesta semana por uma forte e mortal onda de calor. Na Flórida, consulado anuncia jornada itinerante no dia 6 de setembro em Margate. E tem detalhes de uma competição brasileira de motocross que vai acontecer em setembro aqui no país. Brazilian MX Day já passou pela Califórnia, Carolina do Sul e New England e agora retorna à Flórida com a expectativa de um público recorde. Olá, boa noite. Boa noite. A comunidade brasileira de Milford, em Massachusetts, está de luto. Um brasileiro morreu em um grave acidente de moto na região. Rafael Melo, de 43 anos, bateu a moto em um carro próximo a uma rampa de saída da rodovia interestadual 495. A polícia disse que o impacto foi muito forte e o brasileiro acabou sendo arremessado a uma longa distância. Ele foi levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. A notícia do acidente chocou amigos e parentes que informaram que Rafael estava com passagem comprada para ir ao Brasil no dia 23 de setembro. Ele deixa esposa e uma filhinha de 11 meses. Foi criada uma página na internet para pagar os custos do translado do corpo para o Brasil. Basta procurar pelo título Support Rafael Melo. Mudando de assunto, a Prefeitura de Boston realizou uma homenagem ao nosso país. Foi assinada uma resolução inédita na cidade, reconhecendo o dia 7 de setembro como o Dia da Independência do Brasil e a importância da nossa comunidade para essa região. Políticos, membros do Conselho Municipal, organizações brasileiras e o Consulado-Geral do Brasil em Boston estavam presentes nessa cerimônia que reconheceu oficialmente o 7 de setembro como Dia da Independência do Brasil. A proposta foi apresentada pela vereadora de Boston, Tânia Fernandes, em reconhecimento à importância da nossa comunidade para o crescimento e desenvolvimento da cidade e da economia local. É muito importante, identificação é importante, cultura é importante. Então, para estar aqui, ter representação e para a gente saber que os brasileiros estão aqui, não é? Vocês são trabalhadores, são bonitos, são gente que tem muita vida e muito amor no seu coração. E sempre eu apreciei, como seu irmão cabo-verdiana, eu queria fazer isso para reconhecer-los, mas também para celebrar juntos, para ter representação aqui na cidade. Com essa resolução inédita, a data passa a fazer agora parte do calendário de homenagens da cidade. Vários membros da nossa comunidade comemoraram o reconhecimento. Dá visibilidade, uma visibilidade à nossa comunidade que a gente não tinha 3, 4 décadas atrás, não é? E que agora a gente tem, inclusive porque a gente tem representantes políticos na Assembleia, a gente tem alguém trabalhando aqui na Prefeitura de Boston, a gente tem brasileiros trabalhando aqui, então isso é importantíssimo. O cônsul-geral do Brasil em Boston, Santiago Mourão, representou o governo brasileiro no púlpito. Ele agradeceu a resolução da Prefeitura da cidade e chamou o momento de histórico. É um momento realmente importante. Eu até diria, um pouco exagerado, histórico, um momento importante. A Prefeitura de Boston, portanto a comunidade de Boston, reconhece a importância e o trabalho e a dedicação da comunidade brasileira. Temos contribuído para a vida acadêmica dessa cidade, para a vida econômica dessa cidade, para a vida artística dessa cidade. É um reconhecimento que nos enche de orgulho e de enorme satisfação. Duas organizações, Grupo Mulher Brasileira e Brazilian American Center, também receberam reconhecimento pelo trabalho realizado em prol dos imigrantes em Massachusetts. Olha, é a primeira vez em 12 anos que a Prefeitura reconhece um trabalho nosso, né? A gente fica muito agradecido, né? E também um pouco envaidecido, né? De receber essa citation, né? Que é esse reconhecimento por um trabalho que a gente está fazendo nos últimos 12 anos. É muito importante, né? Uma honra para a gente, um privilégio e um reconhecimento ao trabalho do grupo que está aqui há 29 anos. Então, para a gente é um privilégio, uma alegria muito grande estar aqui nessa data tão marcante, né? A cerimônia em Boston também celebrou os 200 anos de relações diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos.
Agora um recado importante para os brasileiros que moram em Margate, na Flórida. O Consulado Geral do Brasil em Miami vai realizar uma missão itinerante nessa região. Os agentes consulares vão atender durante todo o dia 6 de setembro, oferecendo uma série de serviços para a nossa comunidade. Vai ser possível, por exemplo, autenticar documentos, solicitar passaportes, fazer registros e certidões, além de tirar CPF e também certificado militar. No total, serão cerca de 20 tipos diferentes de serviços. Mas atenção, para o atendimento ser garantido, é preciso fazer agendamento online. Vale lembrar que quem aparecer no local sem hora marcada não será atendido pelo consulado. Para isso, é preciso acessar o e-consular no site do Itamaraty, procurar pela Jornada Itinerante da Flórida, solicitar os serviços e reservar um horário. Então, relembrando, o atendimento será em Margate, dia 6 de setembro, no endereço que está aparecendo agora na sua tela. Programe-se, porque as vagas são limitadas. Depois do intervalo, o Estado brasileiro fecha parceria com o governo dos Estados Unidos para impulsionar modernização digital. E aeroportos e rodovias do país se preparam para pico de movimento no final de verão com o feriado de Labor Day. Américas no ar. Oferecimento. Rejab Chip. Melhore agora sua qualidade de vida. Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. A próxima segunda-feira é o feriado do Labor Day, ou Dia do Trabalho aqui nos Estados Unidos. E a previsão é de movimentação recorde nas estradas e também nos aeroportos do país. São esperados mais de 17 milhões de pessoas viajando neste final de semana prolongado. A repórter Carolina Camargo traz para a gente algumas dicas de como se preparar para aproveitar esse último feriado do verão e não ficar estressado. A movimentação nas estradas e nos aeroportos já deve começar amanhã e deve atingir o pico na sexta-feira, segundo a Administração de Segurança de Transporte. A expectativa é que este feriado do Labor Day seja o mais movimentado de todos os tempos, com mais de 17 milhões de pessoas viajando de carro ou de avião, um aumento de 9% com relação ao ano anterior. A porta-voz da AAA, Aisha Dias, lembra que este é o último feriado antes do verão terminar e que, por isso, muitas pessoas querem aproveitar. E se você está planejando viajar neste feriado, é bom fazer uma lista de tudo que é essencial para não esquecer nada que é importante, como os documentos para pegar o avião ou a estrada. Os especialistas ainda dão outras dicas para evitar dor de cabeça. Deixe as malas prontas um dia antes. Cheque os documentos necessários. Verifique o destino. Se for de carro, veja quais os melhores horários para dirigir. Se for de avião, confirme o voo e verifique o tempo de embarque. Veja a previsão do tempo e viaje preparado. Leve água para se hidratar pelo caminho. Para o Labor Day ainda dá para encontrar passagens aéreas e hospedagens, mas a disponibilidade pode ser limitada. Para encontrar as melhores ofertas, use comparadores de preço e busque horários de voos menos populares, como início da manhã ou tarde da noite. Se você tiver flexibilidade com datas e destinos, é mais provável que encontre boas opções. Considere destinos menos conhecidos ou procure ofertas de última hora. Se pretende alugar um carro, reserve o quanto antes, pois a demanda durante feriados pode esgotar rapidamente a disponibilidade. Como está muito em cima da hora, pode ser que você tenha mais chances se buscar viagens curtas que você possa fazer de carro da sua casa. A Agência dos Estados Unidos para o Comércio e Desenvolvimento anunciou a aprovação de um recurso para assistência técnica à Agência de Tecnologia da Informação do Estado do Tocantins, no Brasil. A parceria tem como objetivo promover a modernização da infraestrutura digital, conectividade e serviços de governo eletrônico em um dos estados que mais crescem no nosso país. O acordo entre Tocantins e Estados Unidos foi firmado na Embaixada do país em Brasília. A assistência técnica da USTDA incluirá desenvolvimento de um roteiro para apoiar a modernização e expansão da infraestrutura digital, o que vai garantir um processamento de dados, conectividade, armazenamento e cibersegurança mais ágeis e confiáveis para todo o estado. Além disso, a iniciativa vai apoiar os esforços do Tocantins para avançar no uso da inteligência artificial. Segundo a Embaixada dos Estados Unidos, essa cooperação está alinhada com as prioridades da administração Biden-Harris
incluindo a parceria para a infraestrutura e desenvolvimento global. Esse tipo de ação visa implementar projetos transformadores para reduzir a lacuna de infraestrutura em países em desenvolvimento como o Brasil. Enquanto isso, aqui nos Estados Unidos, o governo enfrenta dificuldades para implementar medidas ligadas à proteção ambiental e às mudanças climáticas. Líderes republicanos em 24 estados entraram com um pedido na Suprema Corte para barrar um novo plano da Casa Branca. Através da Agência de Proteção Ambiental, a administração Biden lançou uma medida para reduzir drasticamente a poluição produzida pelos Estados Unidos. A ideia é cortar as emissões de gás metano em até 80%. E para isso, desde o início deste ano, entrou em vigor uma regra que exige que os estados norte-americanos apresentem um plano de redução massiva de poluição em 2 anos, o que muitos governadores republicanos argumentam ser impossível. Eles dizem que essa medida é um ataque à indústria de petróleo e gás. Diante disso, 24 estados acionaram um tribunal de apelações, que rejeitou o pedido para suspender a medida da administração Biden. Agora, os governadores recorreram à Suprema Corte, pedindo a revogação da ação imposta pela Casa Branca. A mais alta corte judicial do país deve levar semanas até decidir se vai ou não considerar o pedido. A gente fala agora do Oriente Médio, porque Israel deu início a uma grande operação militar na Cisjordânia. Centenas de soldados entraram nas cidades no território ocupado para prender terroristas palestinos. As últimas informações do conflito na região você acompanha agora com Matias Brotero. A operação das forças israelenses aconteceu em diferentes pontos da Cisjordânia. Os combates na região se intensificaram desde o ataque terrorista do Hamas em outubro do ano passado. Escavadeiras israelenses quebraram ruas de Tulkarem. A cerca de 40 quilômetros de lá, na cidade de Jenin, havia muita fumaça entre os prédios. Um carro ficou destruído na região após o ataque de um drone. Israel disse ter lançado bombas contra terroristas no campo de refugiados de Al-Faraá, estabelecido pela ONU na década de 50. Já na faixa de Gaza, o exército explodiu um túnel subterrâneo de mais de 3 quilômetros. Hoje, em Tel Aviv, manifestantes exibiram carros destruídos durante o massacre do Hamas. Parentes dos reféns partiram da cidade em direção à fronteira com Gaza. Ainda nesta quarta-feira, o ex-refém Farhan Al-Qadi, resgatado ontem, foi liberado do hospital. O beduíno disse que pediu ao primeiro-ministro Benjamin Netanyahu que trabalhe para dar um fim à guerra. Matias Brotero, de Tel Aviv, para o Américas no Ar. Depois do intervalo, morador de New Hampshire é a primeira vítima fatal da doença que está se espalhando por picada de mosquito. E tem reportagem sobre o estresse parental que já atinge nível de crise de saúde pública aqui no país. O estado de New Hampshire registrou a primeira morte em 10 anos, causada por uma doença transmitida pela picada de um mosquito. A gente está falando da III, conhecida como encefalite equina oriental. A vítima fatal tinha 41 anos. Os detalhes com a repórter Giovanna Lucatelli. As autoridades disseram que o homem foi picado pelo mosquito em uma cidade pequena chamada Hampstead, em New Hampshire. A vítima foi identificada como Stephen Perry, de 41 anos. Ele foi internado com sintomas semelhantes à gripe, que depois afetou o sistema nervoso central e provocou uma infecção cerebral. Ele não resistiu e morreu. O epidemiologista Benjamin Chan disse que a doença encefalite equina oriental mata 1/3 das vítimas contaminadas e quem consegue sobreviver pode ficar com sequelas e deficiências para o resto da vida. As autoridades estão orientando as pessoas a usarem mangas compridas, calças, aplicarem repelentes e evitarem sair de casa ao amanhecer e ao anoitecer, que é quando o mosquito circula no ar. O governo de New Hampshire pediu para a população não entrar em pânico e disse que já está tomando todas as medidas necessárias para combater os insetos com o AAA, encefalite equina oriental. Este é o primeiro caso fatal da doença no estado em 10 anos. A última vez que foi registrada a contaminação do AAA foi em 2014. Na época, 3 pessoas foram infectadas por mosquitos e 2 morreram.
Estados vizinhos, como Vermont e Massachusetts, também já registraram o mosquito. Hoje à noite, os agentes sanitários vão iniciar as pulverizações para matar o inseto em Plymouth e Worcester, em Massachusetts. A ideia é expandir aos poucos essa ação para diferentes cidades. O Centro de Controle e Prevenção de Doenças aqui dos Estados Unidos emitiu um alerta sobre o aumento de casos do vírus Oropouche aqui no país. Ele também é conhecido como febre da preguiça e se espalha através da picada de um mosquito. Esse é o mosquito transmissor do vírus que tem o bicho preguiça comum dos hospedeiros. Como esses animais são regularmente infectados, a doença recebeu o nome popular de febre da preguiça. Ela foi identificada pela primeira vez em humanos em Trinidad e Tobago, em 1955, e agora é um vírus endêmico em partes da América do Sul, ou seja, comum e com constantes surtos. Mas neste 2024, as autoridades de saúde mundiais estão em alerta, porque desde o começo do ano, 8.000 casos foram identificados globalmente, o que representa um grande aumento sobre os 832 casos do ano passado inteiro. As primeiras infecções nos Estados Unidos estão na Flórida, com 20 pacientes. Todos voltaram ao país após uma viagem a Cuba. Médicos alertam para os sintomas dessa doença que pode ser fatal, que incluem febre, tontura, náusea, vômito, dor de cabeça forte, dor nas articulações e músculos, calafrios e erupção cutânea. O CDC explica que os sintomas normalmente desaparecem em uma semana, mas podem voltar depois de dias ou semanas. E diante do aumento de casos, as mulheres grávidas devem estar mais atentas, porque há possibilidade de transmissão para o feto. As autoridades recomendam que as gestantes evitem viagens não essenciais para áreas onde o vírus é mais comum, incluindo o Brasil. Ainda não há tratamento ou vacina para a febre da preguiça, e a melhor forma de prevenção é o uso de repelente e instalação de telas em portas e janelas. Médicos estão alertando que o estresse dos pais nos cuidados com os filhos aumentou muito e já pode ser considerado um problema de saúde pública aqui nos Estados Unidos. Só no último mês, mais de 30% dos casais relataram esgotamento emocional para lidar com o excesso de trabalho e também os cuidados primários com as crianças em casa. A Associação Americana de Psicologia apontou que os pais estão mais sobrecarregados este ano do que em relação a 2023. E os motivos são aumento de horas no trabalho, somado às multitarefas e responsabilidades em casa com crianças pequenas. Os pesquisadores descobriram que 33% dos casais relataram altos níveis de estresse no último mês. Eles estão sacrificando horas de lazer, passeios e descanso para se dedicar às exigências do dia a dia e por isso estão se esgotando mais emocionalmente. Esse índice de estresse vem aumentando mês a mês e chamando a atenção dos especialistas que alegam que essa situação já pode ser considerada um problema de saúde pública nos Estados Unidos. Em comunicado, a Associação Americana de Psicologia disse que essa crise pode ser uma bomba relógio e que precisa de atenção urgente, além de cuidados dos médicos para evitar dimensões maiores. A associação apelou ainda para uma mudança nas normas políticas e culturais do país para incluir licenças remuneradas de trabalho para os pais que enfrentam crise de estresse. A seguir, final do verão é marcado por nova onda de calor extremo que ameaça boa parte do país. E tem os detalhes da competição brasileira de motocross que vai acontecer em setembro na Flórida. Américas no Ar. Oferecimento Rejab Ship. Melhore agora sua qualidade de vida. Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. O verão está quase acabando, mas as altas temperaturas não dão trégua. Hoje as autoridades dispararam um alerta para mais de 50 milhões de pessoas. É que está chegando uma nova onda de calor extremo que é perigosa à saúde e será sentida em grande parte do país. Milhões de pessoas estão com os planos de viagem para o feriadão de Labor Day, mas atenção, a previsão é de tempo super quente e com risco à vida.
Essa moradora de Chicago diz que já está difícil respirar nessa região do país por causa do ar úmido e quente demais. E conforme a semana passa, o centro-oeste do país aquece ainda mais. O Serviço Nacional de Meteorologia disparou alerta para o índice de calor para o centro-oeste ao meio Atlântico, que pode chegar a 115 graus Fahrenheit. O Vale de Ohio, as planícies centrais e o sul do país também vão sofrer com as condições climáticas mais quentes do que o normal para essa época do ano. Até mesmo a capital Washington, D.C., que tem um clima mais ameno, está na rota da onda de calor e próxima de 3 dígitos de temperatura. E para aproveitar o feriadão ao ar livre, a dica é sair de casa mais cedo, antes do pico do calor, ou à tardinha, e optar por passeios mais refrescantes, com praia e piscina. E vai ter calorão mesmo nas áreas onde o sol não vai dar as caras. Vamos dar uma olhada aqui no nosso telão, gente. Olha, em Boston, por exemplo, sol entre nuvens, máxima de 71. Em Washington, previsão é de pancada de chuva com 89 de máxima. 96 de máxima em Charlotte, 94 em Atlanta e na Flórida a máxima atingindo 93 na área de Tampa. A previsão é de sol entre nuvens com muita trovoada ao longo de todo o dia. Em Houston, no Texas, a mesma situação, com um sol bastante forte por lá, aparecendo de vez em quando entre nuvens. San Antônio, a gente tem sol entre nuvens também, com máxima de 93 e mínima de 77. El Paso já tem previsão de chuva ao longo do dia, com mínima de 74. Albuquerque não tem chuva, mas tem tempo encoberto, com mínima de 67, máxima de 87. Phoenix, máxima de 108, gente. Las Vegas, sol brilhando o dia inteiro aí, máxima de 105. Los Angeles, o mesmo cenário, máxima de 80, seguindo aí na costa oeste. Na Califórnia, São Francisco, tempo encoberto com mínima de 59, máxima de 69. Agora um aviso importante para a nossa comunidade. A gente lembra que no próximo final de semana tem festa junina brasileira em Orlando, na Flórida. Será o Arraiá na Roça, que vai acontecer em um espaço gigante. Mais de 4.000 pessoas são esperadas no sábado e também no domingo. A Record Américas é uma das patrocinadoras desse evento e claro que a nossa equipe vai estar lá também participando dessa festa. Então, já sabe, próximo final de semana, dia 31 de agosto e 1º de setembro, vai ser dia de dançar quadrilha, ouvir sertanejo, forró, matar a saudade do Brasil e das comidas típicas do nosso país. Não vai perder, né? Todas as informações estão no site que aparece agora aqui na sua tela e o organizador do Arraiá na Roça, Tony Linardi, deixou um recado pra gente. Olha só. Olá, olá a todos os telespectadores da Record Américas. Nesse final de semana, aqui em Orlando, Flórida, no dia 31 de agosto e 1º de setembro, acontece o maior festival de música e gastronomia nordestina brasileira. Você que tem visto aí a nossa patrocinadora Record Américas passando o nosso vídeo, né, a nossa chamada aí para esse grande arraiá, agora está na hora de você se preparar e vir comemorar com a sua família e traga todos os seus amigos para 2 dias de pura energia e pura magia nordestina em Orlando. Os brasileiros aventureiros que moram na Flórida estão na contagem regressiva. É que em setembro está programado um evento que costuma atrair a nossa comunidade em peso. É a competição Brazilian Motocross Day. A Carla Marinho mostra agora pra gente que esse encontro informal, que começou há 4 anos, ganhou tamanha proporção que hoje é um dos eventos mais aguardados pelos brasileiros da região. O show das motos voadoras está de volta. E desta vez, a pista do encontro de apaixonados do motocross é na Flórida, em Punta Gorda, no dia 28 de setembro. O Brazilian MX Day é um evento de motocross que reúne o maior número de brasileiros amantes do esporte nos Estados Unidos. Promovido pelo site Show Radical, especializado em fotos e vídeos das principais competições do esporte, o encontro anual se tornou um momento de celebração para toda a família. A gente trabalha com o nosso site ao redor do mundo, né? E a gente acabou
chegando até os Estados Unidos, que é onde acontecem os principais eventos de motocross do mundo, e existe uma comunidade muito grande brasileira que pratica o esporte. Para os pilotos que encararem a pista, o encontro promete muita adrenalina e manobras radicais, com registro garantido pelas lentes do idealizador, o fotógrafo Thiago Lopes, e do videomaker Leandro. O Brazilian MX Day já passou pela Califórnia, Carolina do Sul e New England, e agora retorna à Flórida com a expectativa de um público recorde. Estão todos convidados aí, não existe nenhuma taxa, não tem que pagar nada para estar indo lá, apenas a taxa da pista, né, que é tradicional. Quem for andar tem que pagar uma espécie de aluguel para a pista, isso é do piloto com a pista. Quem aparecer lá vai ser muito bem-vindo, independente de número e de quantidade, o importante é a gente estar lá e registrar tudo. Motocross é muito legal, certeza que esse evento vai ser incrível. Vai reunir bastante gente, com certeza, a gente vai acompanhar. Isso aí. O Jornal Américas no Ar de hoje termina agora. A gente espera vocês novamente amanhã e você fica agora então com mais um capítulo da edição especial de Apocalipse. Boa noite. Boa noite.